Boa noite a todos e a todas, né? Estou aqui de volta com Vamos Abraçar a Sexualidade, né? Para que a gente possa dar continuidade ao que eu falava na última semana. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar, né, a importância e o uso da camisinha, não é, em todas as situações, sejam elas no momento que você quer prevenir uma gravidez, mas principalmente quando você quer também prevenir as infecções sexualmente contagiosas, né, as antigas DSTs e o HIV e AIDS principalmente. E eu reforço isso por conta do grande índice que tem acometido, né, o HIV e AIDS entre mulheres casadas, né, também e entre jovens principalmente. Porque na maioria das vezes eles deixam o uso da camisinha depois de 15, um mês de relacionamento íntimo com uma pessoa. E isso não é uma característica boa, nem uma característica saudável, tendo em vista que ninguém sabe o que é que se passa no corpo de outra pessoa. Então a prevenção ainda é a questão mais importante. Reforço isso também para as mulheres casadas, não defendendo aqui nenhuma postura em relação à questão que envolve essas mulheres, mas por conta dos espermatozoides e do sêmen serem substâncias não comuns à genitália feminina, que por ser interna, e absorver durante um tempo internamente os espermas e o sêmen, não sendo adequado, isso pode resultar futuramente, né, em inflamações e etc. O uso dos métodos contraceptivos, outros, os orais e injetáveis, né, só podem ser utilizados mediante a procura do médico para que esse faça os exames necessários e indique qual é o procedimento que a mulher deve adotar, qual é a proposta que a mulher deve adotar para que ela possa ter uma compreensão maior e também possa usar o método, embora eu não considere esse sendo o método melhor, não é? Porque os contraceptivos são nocivos ao organismo da mulher. Como o organismo é interno, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, então eu não acredito que esse seja o caminho melhor e mais saudável para as pessoas. Ainda continuo defendendo o uso da camisinha. Mas isso fazia parte do programa anterior, é só um reforço, e eu quero dar continuidade, né, à terceira etapa do programa de educação sexual para a comunidade escolar. Nesse sentido, eu chamo a terceira etapa, né, quando a gente, depois de trabalhar a história, o corpo, os métodos contraceptivos, etc., nós entramos, né, para discutir a questão da sexualidade infantil. E aí, nós vamos buscar no velho Freud, né, suas concepções sobre as fases de desenvolvimento da criança, a fase oral, quando a criança se prende à sucção, à boca, a fase anal, onde ele faz o controle dos esfíncteres e também exerce as primeiras relações de poder quando pais e mães ficam preocupados, e ele controla muito essa situação, evitando defecar. E isso faz com que muitos pais e mães fiquem preocupados, e isso não é nada mais, nada menos do que uma forma da criança começar os primeiros movimentos de relação de poder, mesmo que seja a nível inconsciente. A fase fálica, né, considerada por Freud, que eu não acho muito adequada porque está muito ligada à questão do falos, e como o falos representa a questão muitas vezes ligada ao pênis, e como as mulheres não têm pênis, muitas vezes isso cai muito na cultura, né, de que a mulher não tem porque ela foi castrada, e na verdade a gente sabe que não é isso. É que o corpo masculino é diferente do feminino e o corpo feminino é diferente do corpo masculino, então não tem como ser diferente. Em função disso, eu acho que é importante as pessoas compreenderem, não é? E talvez não seja o melhor termo, mas a gente poderia considerar como sendo aquela fase em que a criança começa a se descobrir melhor, começa a compreender melhor seu corpo, começa a se tocar, né? E começa, né, os primeiros movimentos,
não é, que mais tarde a gente vai chamar de masturbação, que seria o prazer erótico sexual que as crianças e que permanece durante toda a vida até a morte. Não há nenhum momento de parada disso, não é? E isso faz parte da vida humana, é saudável, inclusive ajuda muitas pessoas a encontrarem o seu caminho, a encontrarem a forma de se sentir prazer, a encontrarem a maneira como eles podem partilhar isso na vida cotidiana consigo e posteriormente, quando eles se encontrarem com outra pessoa, eles possam também ter uma vida mais adequada do ponto de vista erótico sexual, tendo em vista que não é, o conhecimento dessa parte erótica é fundamental para que ela possa desenvolver uma relação mais saudável e mais equilibrada e ele também possa desenvolver uma relação mais equilibrada e mais saudável. Então isso é fundamental e eu chamo a atenção da importância que se tem de se conhecer isto para que as pessoas tenham uma vida sexual mais saudável, mais equilibrada. Posteriormente a gente chamaria, Freud chamava a fase de latência, hoje em dia é muito questionável porque seria a fase da pré-adolescência onde ocorrem as mudanças hormonais, onde as crianças começam a entrar na pré-adolescência e na adolescência propriamente dita posteriormente, mas isso é muito questionável porque seria aquela fase de reclusão mais do movimento da energia sexual. E acho que na época que foi escrito, começo do século XIX, final do século XIX e início do século XX, isso era muito típico do momento, mas não é mais o que se vê na atualidade. Mas é importante essa compreensão para que a gente possa passar para os outros, ou para as outras estruturas do que vem a ser a sexualidade infantil. E como é um tema extensivo, né, eu agradeço a todos e a todas que me assistem, que estão lá se inscrevendo no meu canal, que curtem minhas considerações, não é? E desejo a todos um bom fim de semana e um bom resto de semana. E voltaremos na próxima quinta-feira, né, dando continuidade a esse trabalho. Boa noite, boa tarde, bom dia, ao horário que vocês quiserem, né? E até a próxima semana.